Boa tarde, pessoal. Estou aqui para a gente responder as questões 5 e 6, conforme a gente combinou ontem. Então vamos lá para a questão 5. A empresa Contadores S.A. produz luvas e botas em couro. Sobre o valor bruto de suas vendas, incidem tributos de 13% e comissões de 10%. Outros dados. Volume de produção e vendas, 1.200 unidades. Preço por venda por unidade, 50. Custo variável por unidade, 10. Custos fixos direto por período, 15 mil. Botas. Volume de produção, 1.100. Preço de venda, 80. Custo variável, 14. Custo direto, 10. Custos fixos direto, 10. Desculpa. Os custos fixos comuns aos produtos são de 30 mil por período e as despesas fixas de administração e vendas, 16.750. Os investimentos específicos na linha de produção de botas perfazem 200 mil e os investimentos específicos de luvas, 130. O valor do investimento operacional total da empresa é de 500 mil. Pede-se elaborar uma demonstração de resultados que complete o custeio variável e os custos diretos fixos e calcular margem de contribuição unitária, margem de contribuição total, margem direta, taxa de retorno e taxa de retorno sobre investimento. Tá? Total, sobre cada linha de produção e sobre o investimento total. Então, a primeira coisa que ele pede é elaborar uma demonstração de resultado. Está aqui a montagenzinha que eu fiz. Ó. Preparei uma demonstração individual das luvas, das botas e do total. Fiz assim porque ele pede, depois que a gente calcula a margem de contribuição unitária. Então assim já vai ficar mais fácil para a gente ter todos os dados direitinho e não fazer direto uma demonstração só, né? De fazer separadinho assim. Então vamos lá para a receita bruta. A receita bruta das luvas. A receita bruta das luvas vai ser preço de venda, 50, vezes o volume de produção, 1.200. Então, a gente vai ter, deixa eu abrir a calculadora aqui, a gente vai ter que o preço de venda, que é de 50, vezes o volume de produção das vendas, que é de 1.200, vai dar pra gente 60 mil de receita bruta para as luvas. 60 mil. Para as botas, a gente vai ter 1.100 a 80 reais. Então, 80 vezes 1.100. Que vai dar pra gente 88 mil de receita bruta para as botas. O total aqui, né, vai dar 148 mil. Que vai ser 60 mais 88 vai dar 148. Tá? Os tributos. Os tributos, eles são de 13% em cima das vendas. Então, 13% do que foi vendido é tributo. Então, 60 mil vezes 13% é igual a 7.800. Então, a gente tem que reduzir 7.800, porque ele é um tributo. Tributo é um redutor de receita, né? A gente reduz. 88 mil vezes 13% vai dar 11.440. Beleza? No total aqui vai dar 19. Vou fazer aqui, né? Fazer de cabeça. 7.800 mais 11.440. Isso aí. 19.240. 19.240. A receita líquida, né? Esse resultado vai dar pra gente a receita líquida. 60 mil menos 7.500 vai dar 52, né? 52.200. 88 menos 11.400 vai dar 76.560. E no total aqui, né? 148 menos 19.240 vai dar 128.760. Tá? Nossos custos variáveis. Os custos variáveis das luvas são de R$10 por unidade. Então, 1.200 vezes 10.
vai dar 12.000 de custo variável para as luvas. Para as botas é de 14 reais por unidade. Então vai ser 14 vezes 1.100, que vai dar pra gente 15.400. Totalizando, né, um custo variável total de 27.400. Despesas variáveis são as despesas de comissão, tá? Aqui, ó, as comissões, ela incide, ó, sobre o valor bruto, 10%. Então, ela não incide sobre a receita líquida, igual aquele exercício até anterior, eu acho que a gente fez. Ela incide sobre a receita bruta. Então, é 10% sobre o bruto. 10% sobre o bruto vai dar 10% de 60.000 é 6.000, né? E 10% de 88.000 é 8.800. Totalizando aqui, 14.800. 14.800, tá? Margem de contribuição. Agora a gente vai fazer esses cálculos aqui para a gente chegar na margem de contribuição dos produtos. Né? A margem de contribuição total, né? Das luvas, das botas e a total da empresa toda. Né? 60.000, vamos fazer aqui, para vocês visualizarem, né? 60.000 menos 7.800, 52.200. Que é a receita líquida. Nem precisava fazer, né? Era só subtrair aqui para baixo, né? 52.200 menos 12.000 menos 6.000. Dá 34.200. Aqui 76 e 560. 76.560 menos 15.400 menos 8.800, a gente chega no resultado de 52.360. O total aqui, a gente pode só somar esses dois. Pode reduzir daqui também, daria o mesmo resultado, mas vamos somar esses dois aqui que é mais fácil. 200 mais 52.360. Vai dar pra gente uma margem de contribuição da empresa, né? Total de 86.560. Show de bola. Vou tirar essa vírgula. É um ponto. Prontinho. Custos fixos diretos. Quais são os custos fixos diretos? Caramba. Aqui. Aqui. Custos fixos diretos por período é de 10.000, né, para bota e de 15.000 para luva, tá? Então a luva 15.000 e a bota 10.000. Totalizando aqui um custo fixo total de 25.000. E nos dando, né, uma margem direta individual aqui, 34.200 menos 15 vai dar 19.200. E 52.360 menos 10, né, fácil, né, vai dar 42.360. 86.500 menos 25, ou a soma desses dois aqui também, vai dar pra gente 61.560. Tá? Essa é a margem direta total da empresa e individual dos produtos aqui, total, né? A margem direta total dos produtos individualmente e a margem direta total da empresa. Tá? Custos fixos e estruturais. Quais são os custos fixos estruturais? Os custos fixos comuns aos dois produtos, que são esses custos estruturais que os dois consomem, são de 30.000.
Então a gente desconta aqui 30 mil. Esses são os nossos custos fixos e estruturais, porque são comuns dos produtos, ou seja, a empresa tem esse custo, são os custos que a empresa tem para existir. Os despesas administrativas e de venda, ó, despesas administrativas e de vendas, 16.750. Vai dar pra gente aqui o lucro operacional dessa empresa. Vamos fazer aqui. 61.560 menos 30 mil menos 16.750. Vai dar pra gente um lucro operacional de 14.810. Esse é o lucro operacional. Essa é a DRE da nossa empresa. Essa é a demonstração do resultado do exercício. E agora a gente vai começar a responder as questões. A primeira, que é a letra A, vou até tirar daqui. Aqui, letra A. A margem de contribuição unitária para cada produto. O que a gente faz aqui? Margem de contribuição. As luvas tiveram uma margem de contribuição de 34.200. Certo? A gente fez aqui. E a gente teve um volume de venda de 1.200. A gente vendeu 1.200. Se a margem de contribuição de 1.200 é 34.200, se eu dividir 34.200 por 1.200, eu chego na margem unitária. Que é aquele negócio que eu expliquei para vocês. A gente poderia chegar na margem unitária aqui, ao invés de fazer isso, fazendo aqui os valores unitários, colocando a receita unitária, o tributo unitário, a receita líquida unitária, o custo variável unitário, as despesas variáveis unitárias, e a gente chegaria na margem de contribuição unitária. Mas como a gente fez do total, que são os 1.200, o total vendido, a gente só divide a quantidade que eu vendi pelo o valor que eu obtive de margem de contribuição total. E a gente vai chegar no resultado da margem de contribuição unitária, que nesse caso vai ser 34.200, já está até ali o gabarito, mas vou fazer aqui para vocês verem. Dividido por 1.200, vai dar 28,50 de margem de contribuição unitária para a luva. E para a bota vai ser 52.360, dividido por 110, que foi a quantidade vendida de botas, a gente vai chegar numa margem de contribuição unitária de 47,60. Esse é o gabarito da letra A. Na letra B, pede para a gente calcular a margem de contribuição total de cada produto. E a gente já calculou, porque a margem de contribuição total é essa daqui, de cada produto. Então a resposta da letra B, a gente já respondeu só montando, né, a demonstração de resultado, a DRE. Então a margem de contribuição total da luva e da bota vai ser justamente esses dois valores aqui, que eu coloquei aqui, 34.200 e 52.360. A C, a gente pede a margem direta, tá? De cada produto. A gente também já tem aqui a margem direta total, né? A margem direta total de cada produto. A gente também já calculou a margem direta aqui, ó. Aqui, ó, margem direta. Aqui, ó, margem direta. A gente calculou a margem direta, que é o resultado, né? A margem direta é o resultado. É o resultado, digamos assim, final, quando a gente tira os custos fixos diretos ao produto, né? Custo fixo direto, depois de ter encontrado a margem de contribuição, a gente chega, né, na margem direta. Então a gente tem aqui o resultado da margem direta, que é 19.200 para as luvas e 42.360 para as botas. E é o que justamente está aqui, ó, luvas 34.200 e botas 52.360. A C, até essa aqui, né, margem direta, né? Desculpa. É a C, a margem direta. 19.200 e 42.360. A letra D pede para a gente calcular a taxa de retorno sobre o investimento em cada linha de produção. Então vamos lá. Taxa de retorno, como eu falei para vocês, sobre o investimento, a gente calcula, a fórmula da taxa de retorno é margem direta dividida pelo investimento vezes 100, para a gente calcular em percentual. A margem direta da luva é 19.200. Tá? Qual que foi o investimento da luva? A gente tem aqui no enunciado, aqui, ó. Os investimentos específicos na linha de produção de botas foi de 200 mil e os específicos de luva foi de 1.300, de 130 mil. Então, o investimento específico em luva foi de 130 mil. Então,
a minha margem direta dividido pelo meu investimento específico que eu tive em luva, vezes 100, vai me dar o resultado de 14,76 de taxa de retorno sobre investimento da linha de luvas e da margem e da botas a mesma coisa. 42.360 dividido por 200 mil, que a gente viu lá anteriormente também, que é o investimento, a gente vai chegar em 21,18% de taxa de retorno. Aqui uma taxa de retorno assim bem mais real, né? No exercício anterior a gente viu a taxa de 700 e poucos, que é bem fora da realidade, mas isso aqui é uma taxa já bem dentro da realidade, uma taxa de retorno de investimento bem, digamos assim, possível de se existir no investimento, tá? Na letra E, pede a taxa de retorno sobre o investimento total. E aí a gente só pega a margem direta total, que nesse caso a margem direta total é a soma das duas margens diretas, né? A margem direta total vai ser a soma das duas margens diretas individuais, que vai dar 61.560. Então tem 61.560 dividido pelo investimento total da empresa. Porque olha só, a gente tem investimentos específicos, só que a empresa não investe só nessas duas coisas. A empresa investiu em escritório, investiu em maquinário e todas as outras coisas que a empresa fez que não tem a ver com esses dois produtos. E o total desse investimento operacional foi de 500 mil. Então, qual que é o retorno de investimento total da empresa? A gente pega o valor total, que é de 500 mil. 61.560 dividido por 500 mil, a gente vezes 100, né, para a gente chegar ao percentual. A gente chega em 12,31% de margem, de taxa de retorno sobre o investimento total da empresa. E esse aí é o gabarito da letra da número 5. Vamos agora responder e resolver, né, a questão número 6. Questão número 6. A empresa Autopeças Magníficas preparou seu plano operacional para o próximo ano. Aqui está o plano operacional da empresa Autopeças Magníficas. Rodas, volume de produção 20 mil, preço de venda 280, custos variáveis 150, paralamas 20 mil unidades, preço de venda 480, custos fixos, custos variáveis 200, para-choques 10 mil, preço de venda de 400, custos de 150, a grade 10 mil, preço de venda 500, custos variáveis 300. A estrutura de custos fixos e departamento diversificado é o seguinte: pintura gasta 2 milhões e 200 mil, niquelação 3 milhões, estamparia 1 milhão e 500, usinagem 900 mil e montagem 1 milhão e 600. E aqui estão as informações para a gente. Ó, apenas as rodas e os paralamas são pintados e pela niquelação só passam para-choques e grades. Pela estamparia, usinagem e montagem passam necessariamente todos os produtos. As despesas fixas de administração e vendas são orçadas em 800 mil. Desconsiderando despesas variáveis de vendas, impostos e comissões, pede-se. Então, primeiro aqui já está dizendo para a gente considerar despesas variáveis e impostos e comissões. O custo fixo departamental de cada produto, rateio baseado em volume. Então, o que a questão está pedindo para a gente? A gente calcular o custo fixo departamental de cada produto. E a gente vai fazer esse rateio, para a gente fazer esse rateio baseado no volume, tá? Baseado no volume. Então vamos lá. Como que o gabarito aqui do exercício trouxe pra gente? Lembrando para vocês, esse exercício aqui ele não tá da mesma estrutura do outro, porque ele foi tirado do livro. Eu tirei somente o gabarito do livro, não tentei remoldar, refazer, porque vocês vão ver que ele é bem grande. Mas aqui eu acho que eu vou tentar dar explicação aqui, tentar explicar para vocês como que o exercício foi resolvido, tá bom? Então vamos lá. Ele separou primeiro os departamentos, os produtos e ao final aqui, né, para a gente descobrir o custo fixo por unidade.
Então vamos lá, os produtos estão aqui, rodas, paralamas, para-choques, grades e total. Primeiro nós temos a pintura. Qual que é o custo fixo da pintura por ano, né, identificado, o custo fixo identificado, né, é de 2.200.000. Então, o custo fixo da pintura é de 2.200.000 no total. O que a gente precisa fazer? Sabendo que o exercício também trouxe para a gente que o rateio ele é feito pela produção, ou seja, pelo volume de produção. O rateio dele é baseado no volume aqui, ó. Rateio baseado em volume. Então a gente vai ratear esses custos fixos pelo volume. Então esses 2.200.000 vão ser divididos pelo volume de produção, tá bom? Então a pintura, vamos pela pintura, que foi 2.200.000, nós precisamos identificar, tá bom? Quais peças passaram pela pintura, qual foi a quantidade de peças que passou pela pintura, de cada uma dessas peças separadamente, quantas unidades passaram pela pintura, e a gente vai dividir o valor do custo fixo identificado total pela quantidade de peças que passaram por essa pintura. Entenderam? Então, eu vou pegar o meu custo fixo total e eu vou dividir pela quantidade unitária de peças que passou lá. Porque, como o exercício pediu, é pelo volume de produção. Então, vamos lá. Quantas peças passaram pela pintura? A gente vê aqui, ó. Apenas as rodas e os paralamas são pintados. Pronto. Então, pelo departamento da pintura, roda e paralama foram pintados. Apenas os dois foram pintados. Então, a gente vai dividir 2.200.000 entre rodas e paralamas. Qual foi a produção de rodas e paralamas? Volume de produção, 20.000 unidades. Rodas, 20.000 unidades. Paralamas, 20.000 unidades. Então, eu tive, passando pela pintura, o meu custo de pintura, que foi 2.200.000, eu tive 20.000 unidades de rodas e 20.000 unidades de paralamas, que vão me totalizar 40.000 unidades de peças que passaram pela minha pintura. Então, nós temos que o custo da pintura foi de 2.200.000 e eu tive 40.000 peças que passaram pela pintura. Logo, 2.200.000 dividido por 40.000. A gente tem um custo fixo por unidade. Cada uma dessas unidades de roda e paralama, um custo fixo de R$ 55. Esse é o custo fixo para a roda e para o paralama. Para niquelação. Pela niquelação só passam para-choques e grades. Então a niquelação passa para-choques e passa as grades. Quanto de produção que nós tivemos no para-choque e na grade? Para-choque 10.000, grade 10.000. O meu custo de niquelação foi de 3 milhões. Eu vou pegar 3 milhões e vou dividir por 20.000, que é a soma dos 10.000 do para-choque, 10.000 grades que eu produzi, que a gente vai chegar em R$150. Deixa eu até ampliar aqui, aí melhorou. R$150 de custo unitário por unidade para aniquilação, tá bom? A estamparia. Pela estamparia, usinagem e montagem passam necessariamente todos os produtos. Então, estamparia, usinagem e montagem, todo mundo passa. Então, eu vou pegar a quantidade unitária de todos eles, conforme está aqui. O total da soma de todos eles vai dar 60.000 unidades e eu vou dividir os valores de estamparia, usinagem e montagem por 60.000. E eu vou chegar nesses custos unitários que estão descritos aqui. Tá bom? Então, essa é a primeira parte para a gente resolver essa questão. Entender e separar o custo fixo por unidade de cada uma das etapas de departamentos que as peças passam. Feito isso,
a gente vem resolver a questão número A. O custo fixo departamental de cada produto. Qual é o fixo? Qual é o custo fixo departamental de cada produto? O custo total, né, de cada produto. Na verdade, aqui eu acho que é um erro no gabarito, que é a letra A seria essa daqui, né, o custo fixo departamental de cada produto, tá? Essa daqui. E aqui o custo total de cada produto, que é justamente o que está pedindo aqui na letra B. Então essa aqui seria a letra B. E não é nenhum erro meu não, tá, pessoal? Que isso aqui eu tirei do livro, tá? Eu estou olhando aqui no livro e está exatamente dessa mesma forma. Então acho que foi um erro no livro, no gabarito do livro. Tá bom? Porque aqui, ó, pode ver, pede margem de contribuição e está aqui, ó, na letra C, margem de contribuição de cada produto. Então foi um erro na numeração aqui, mas tudo bem, não faz mal. O custo total de cada produto. Como que foi feito o cálculo do custo total de cada produto? Continuando aqui, pessoal, ó, qual foi o custo total de cada produto? Quando ele está pedindo, né, o custo total de cada produto, ele está me perguntando qual foi o custo. Qual foi o custo variável, qual foi o custo fixo total que cada produto teve. Qual foi o custo total de cada produto. Como que a gente vai calcular aqui? Primeira parte. Aqui está separado rodas, paralamas, para-choques e grades. Custos variáveis das rodas. Qual que é o custo variável da roda? Custo variável 150. E 150 aqui, pessoal, é 150 por unidade, tá? 150. Qual foi meu volume de produção? 20 mil. Vezes 20 mil. Então, meu custo variável total das rodas foi de 3 milhões. Paralamas, mesma coisa. 20 mil vezes o meu custo variável unitário, de 200. Vai me dar 4 milhões. E assim a gente calculou também para o para-choque, para as grades, e aqui no final apenas somando os totais. Tá bom? Custos fixos. Custos fixos é um pouquinho mais complicado, mas também não é difícil não. Qual que é o custo fixo total da pintura? Nós já sabemos. Foi aqui, ó. Foi 2 milhões e 200. Só que quanto desses 2 milhões e 200 foram alocados para o paralama e para as rodas? Como que foi feito esse cálculo desse valor? É só a gente lembrar mais uma vez, que está descrito aqui, ó. O rateio baseado em volume. Tá bom? É a mesma lógica. A gente ratear por volume. Se a gente tem aqui 2 milhões e 200 no total. Vamos voltar aqui, ó. Pintura. 2 milhões e 200 está aqui. Quantas unidades passaram pela pintura? 40 mil unidades. Então eu tenho que 2 milhões e 200 foram divididos para 40 mil unidades. Que a gente chega no custo fixo por unidade de 55. Certo? 55 é o custo fixo por unidade. Quantas unidades de rodas foram para a pintura? Para a gente saber o valor unitário, 20 mil. 55 vezes 20 mil. 1 milhão e 100 de custo fixo para as rodas. Paralamas, mesma coisa. Foi 55 vezes 20 mil, porque também foi 20 mil. Dando para a gente 110 mil. 1 milhão e 100 de custo para os paralamas. Tá bom? Opa, voltando aqui. Na niquelação a gente só teve o para-choque e as grades. A mesma coisa. Qual foi aqui, ó. Qual foi a produção total da niquelação? 20 mil unidades. Certo? E eu tive um custo unitário de 150. Nem vou fazer só dividir, porque vai dar 150, né? Unitário, já está aqui. 150 vezes 10 mil vai dar para a gente 1 milhão e 500 para o para-choque
E para a grade também, 10 mil vai dar o mesmo valor, totalizando os 3 milhões de custos que a gente teve da niquelação, que está aqui, tá bom? E assim foi feito para todos os outros. Então, por exemplo, estamparia. Como é que foi feita a estamparia? Vou fazer só mais essa estamparia. 1.500.000. 1.500.000. Qual foi a produção da estamparia? 60.000 unidades. R$ 25, exatamente como está aqui. Quanto eu produzi da estamparia para as rodas? 20 mil. Opa, 25, né? Vezes 20 mil. R$ 500 mil para a estamparia. Para o paralamas a mesma coisa. Para o para-choque foram 10 mil. Então vai 25 vezes 10 mil. 250 mil. E assim para as grades. E assim foi feito para todos eles, tá, pessoal? E aqui foi sendo colocado um por um. O somatório da montagem, do paralamas. A conta foi feita exatamente desse jeito. Dando para a gente no total um custo variável e custo fixo total de 20.770 para toda a empresa. E para cada um dos itens, está aqui o da grade, do para-choque, do paralamas e das rodas, tá bom? Esse é o gabarito da letra. Cadê? Esse é o gabarito da letra B, né? Que está aqui como A, mas é B, tá? Agora pede para a gente calcular a margem de contribuição de cada produto. Margem de contribuição de cada produto. Margem de contribuição é aquilo. É a receita menos os custos e as despesas variáveis. Receita menos custos e despesas variáveis. Vamos lá então. Das rodas. Qual foi a receita que eu tive nas rodas? O volume de produção de rodas foi de 20 mil. O preço de venda foi 280. Então 20 mil vezes 280. Vai dar pra gente 5 milhões e 600 de receita com as rodas. Custos e despesas variáveis. 150 por unidade. 150 vezes 20 mil unidades produzidas vai dar 3 milhões de custo e custo de despesa variável. 5 milhões e 600 menos 3 milhões vai dar 2 milhões e 600 de margem de contribuição total do produto roda, né? Paralamas foi feito do mesmo jeito, multiplicando a receita unitária pela quantidade total, descontando também o custo de venda, e assim a gente chega na margem de contribuição total de cada um dos produtos. Foi feito exatamente da mesma forma para todos os outros, tá bom? A letra D, a gente vai calcular o lucro bruto de cada produto, que é o que pede aqui, o lucro bruto de cada produto, tá bom? O lucro bruto vai ser, a gente vai pegar a margem de contribuição total, que é exatamente o mesmo quadro que está aqui até aqui, né? A margem de contribuição. Porque, mais uma vez, a gente está fazendo uma demonstração de resultado, vai ter receita, menos deduções, chegar no resultado líquido, na receita líquida, né, de vendas, né? Depois tira os custos e despesas variáveis, chega na margem de contribuição, depois tira os custos fixos e chega no lucro bruto. Nesse caso aqui, até aqui a gente fez, essa parte aqui a gente já fez aqui em cima, né? Você vê que a gente chegou na margem de contribuição total, 2.600.000, é a mesma constatação. A gente só precisa agora, para chegar no lucro bruto, deduzir os custos fixos, tá bom? A gente vai deduzir os custos fixos. Nesse caso aqui, a gente calculou os custos fixos. Cadê? Aqui. Nesse caso aqui, nós já calculamos os custos fixos, tá? E a gente calculou eles aqui, ó. Esse cálculo aqui é o cálculo do custo fixo que nós fizemos aqui na frente, em cima, tá bom? Então, para a gente calcular os custos fixos, a gente precisa calcular os custos fixos das rodas, paralamas, para-choque e das grades. O que a gente pode fazer aqui de maneira bem simples? Aqui no total, a gente tem um total de custos fixos mais custos variáveis. Se a gente pega esse total, que é de 5.433.333, que é 5.433.333, e a gente tira dele os custos variáveis de 3 milhões,
a gente chega no custo fixo, que é de 2.433.033. Porque nesse caso aqui a soma total é custo variável mais custo fixo. Então a gente tira os custos variáveis e a gente chega no custo fixo total, que está aqui, ó, 2.433.33. Mas a gente poderia também somar aqui, ó, não tem problema nenhum. A gente poderia somar os custos fixos, ó, custos fixos. 1.100.000 mais 500.000 mais 300.000 mais 533 e 333. 2.433.033, tá? E aqui a gente pode fazer a mesma coisa para todos os outros. Só pegar o total, diminuir o custo variáveis ou somar aqui todos os custos fixos. Então a gente tem a receita menos as custas de despesa variável. A gente chega na margem de contribuição total. Perdão. Quando a gente deduz isso, os custos fixos, a gente chega aqui no lucro bruto de cada produto. Lucro bruto das rodas, dos paralamas, para-choques, grades e aqui o total, né, da empresa. Tá bom? A última, a D, que na verdade é E, pede a margem direta, né? A margem direta de cada um dos produtos. A próxima aqui, que é a letra E, né? A margem direta. Segunda margem de contribuição por família de produtos. Rodas e paralamas de uma família, para-choques e grades em outra família. É só fazer o cálculo da margem direta, né, de cada produto, separando em duas famílias, dois grupos de produto. Então a gente pega a receita, mesma coisa que a gente fez em cima, receita, custos de despesas variáveis de cada um dos dois produtos, margem de contribuição direta, margem de contribuição direta total, né, de caso, margem de contribuição total dos dois produtos, os custos fixos comuns aos dois produtos e a margem direta, né, da família. Aqui eu nem vou entrar muito nessa porque é literalmente só refazer o que a gente fez nos exercícios acima, separando os dois grupos, né, rodas e paralamas de uma família, perdão, e para-choques e grades em outra família, tá bom? Aqui. Na segunda página, pede para a gente elaborar uma demonstrações de resultados, projetando, simulando algumas situações. Na A, pede para calcular o resultado de cada produto e da empresa todo, segundo os métodos de custeio variável, direto e por absorção. Tá bom? Então, por esses métodos, né? O primeiro aqui, pelo custeio direto, o exercício aqui, ele reutilizou a demonstração que a gente fez aqui em cima. Ó, que aqui a gente para na margem direta. 6 milhões e 1 milhão e 500. E 1 milhão e 500, isso. 6 milhões e 1 milhão e 500. Ele reutilizou, né, essa demonstração para poder facilitar aqui, somente adicionando uma coluna total aqui, né, porque aqui a gente está falando do total da empresa. E aqui, ó, ele adicionou, né, os custos fixos e despesas fixas para poder chegar no lucro operacional. Os custos fixos, ele reutiliza, né, como eu falei, a demonstração que a gente fez acima. O que é importante que notar aqui, que pode ser que fique como dúvida. Aqui, o custo fixo identificado, que é usado para dividir, né, digamos assim, as duas famílias, rodas e paralama, ele é calculado somente em cima dos custos fixos identificados comum aos dois produtos. Então, rodas e paralamas, o que é comum para roda e paralama? É a pintura. Então, ele só considerou o custo fixo identificado a pintura, porque é o que é comum para os dois. E para-choques e grades, o que é comum para ele é a aniquilação. E no caso aqui, a aniquilação é de 3 milhões de custo fixo. Então, foi o que a gente fez no exercício anterior. Agora aqui, esses outros custos fixos comuns, nós precisamos adicionar os outros custos fixos. Porque nós estamos falando do custo fixo para toda a empresa, como um todo, e não só os custos fixos comuns para os dois. Então, nós precisamos adicionar aqueles que a gente não estão adicionados aqui acima. Então, nesse caso aqui, como que fica? Seria a pintura e a aniquilação já foi, 2 milhões e 203 milhões. Nós precisamos adicionar o custo da estamparia,
que é de 1.500.000, o custo da usinagem, que é de 900.000, e o custo da montagem, que é de 1.600.000. Vai dar para a gente 4 milhões. E aí a gente desconta esses outros 4 milhões, menos as despesas fixas, que é 800, que está no enunciado aqui, ó, as despesas fixas de administração de venda são de 800, desconta as despesas fixas, a gente chega no lucro operacional pelo custeio direto, tá? Pelo custeio direto, tá? Pelo custeio variável, a gente tem que a gente vai, né, chegar na receita, que é igual, custo de despesas variáveis das rodas, paralamas, para-choque, cada um, daquela custo de despesa variável que a gente calcula baseado no resultado que tem aqui. Deduz os custos fixos, deduz as despesas fixas e aí a gente chega no lucro operacional, tá? No lucro operacional. Os custos fixos, nesse caso específico, que é 9.200.000, a gente vai ter esses custos fixos aqui, ó, que é 2.200.000, mais 3, mais 1.500, mais 900, mais 1.600.000. Esse resultado é o custo fixo, sai todo, né, no final aqui embaixo, por ser pelo custeio variável. E as despesas fixas, que é exatamente a mesma coisa, a gente chega também no mesmo resultado operacional, no lucro operacional. Pelo custeio por absorção, a gente vai ter a receita, menos os custos, menos o CPV, que é o custo de produto vendido, tá? Que é o que a gente está acostumado a fazer no custeio de absorção, né? Que a gente vai pegar todos os custos, tá? Sejam eles diretos ou sejam eles fixos, sejam eles variáveis. A gente vai pegar todos os custos e vai alocar aqui como custo de produto vendido, que é o que a gente já está acostumado a fazer. Ao invés de fazer toda essa separação de custo fixo, custo variável, a gente aloca todos os custos aqui no custo de produto vendido. A gente chega no lucro bruto, depois a gente tira as despesas e a gente chega no nosso lucro operacional. Eu não vou, pessoal, responder as outras aqui, passar as outras com vocês, se vocês precisarem, porque a gravação que já está com 42 minutos, aquela outra aula já tem 2 horas e pouco. Eu acho que é muita coisa na cabeça de vocês. Eu nem sei se ele vai cobrar um exercício tão elaborado assim, para ser sincero, eu não sei o que ele vai cobrar ainda para vocês, como eu falei para vocês ontem. Mas aqui os outros, a lógica é a mesma, se vocês quiserem fazer, né, e até é bom se tentarem fazer, se tiver alguma dúvida podem me chamar. Mas a lógica aqui é exatamente a mesma, tá? Só para calcular da mesma forma, né? Porém eliminando as rodas e grades e não produzindo roda e grade, tá? Não produzindo roda e não produzindo grade. Como que ficaria se a gente não tivesse produção de roda e não tivesse produção de grade? Como que ficaria? E a C, a última, né? É fazendo uma terceirização, né, da fase da pintura e niquelação, e considerando que a empresa pagaria 70 por unidade e 100 pela outra. E todos os custos fixos seriam eliminados, tá? No caso da terceirização. Tá? Então é basicamente refazer exatamente a mesma coisa pelo custeio de absorção, pelo custeio direto, pelo custeio variável. E retirando esse, tem um gabarito aqui, vou mandar para vocês, tá bom? Para vocês darem uma olhada, para tentarem fazer também, tá? E aí qualquer coisa vocês me chamam se tiverem uma dúvida. Eu acredito que ele não vai cobrar um exercício tão grande assim de vocês, tá? Mas estejam prontos, refaçam os exercícios, tá bom? E qualquer dúvida estou à disposição. Vou parar por aqui, já está com 44 minutos. E se eu for terminar de explicar todos os outros, já vai ficar com mais de 1 hora de novo. Ficariam gravações muito longas para vocês estudarem e acabaria, acho que, atrapalhando mais do que ajudando vocês, tá bom? Então refazam os exercícios, fazem os exercícios do livro também, tá? Leiam o material também teórico. E qualquer coisa estou à disposição. Valeu, pessoal. Bons estudos.